começar falando sobre respiração, porque todas as práticas estão ancoradas em cima da respiração. Então é importante que você saiba respirar corretamente para que você tenha todos os benefícios que a gente falou até agora, tá? Ah, tia, mas eu sei respirar. Não, você não sabe respirar. Você pensa que você sabe respirar, tá? Então vamos entender um pouquinho o mecanismo da nossa respiração, tá? Nós temos um músculo aqui no meio do nosso tronco, que é o diafragma. Ele é o maior músculo do nosso corpo e ele tem o formato de um paraquedas aqui por dentro das costelas. Quando você inspira, o seu diafragma contrai e vem para baixo. Quando ele vem para baixo, os pulmões estão colados nele, então ele vem para baixo, puxa os seus pulmões, cria-se um vácuo aqui dentro e o ar é obrigado a entrar. Quando o diafragma relaxa, ele volta aqui para cima, empurra os pulmões e o ar é obrigado a sair. Então, claro que existem outras musculaturas, outras coisas envolvidas, mas a grosso modo isso é o que você precisa saber para entender a sua respiração. Inspiração, diafragma contrai e vem para baixo. Expiração, diafragma volta para a parte de cima. Então, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada aí. Quando você vai no médico e o médico manda você respirar fundo e você faz isso aqui, ó, não existe respirar fundo aqui, né? Porque para eu respirar fundo, eu tenho que deixar o diafragma vir para baixo. Para ele vir para baixo, eu tenho que soltar o meu abdômen. Então, o primeiro movimento que tem que acontecer para uma respiração eficiente é eu soltar o meu abdômen. Então, soltei, o diafragma tem espaço para vir para baixo. E, com isso, esse movimento do diafragma traz um outro benefício, porque ele massageia os órgãos abdominais, principalmente o intestino, fazendo com que ele funcione melhor, tá? Então, isso é um benefício já paralelo da respiração, tá? Então, eu inspirei, solto o abdômen, vou enchendo o resto dos meus pulmões e o ar vai chegar até aqui em cima. Aí você solta o ar, ele vem saindo de cima e por último o diafragma voltou, o abdômen volta para dentro. Quer imaginar de uma forma mais fácil? Imagina um copo. Seu tronco é um copo. Quando você coloca a água no copo, onde a água chega primeiro? No fundo do copo. E aí ele vai enchendo até em cima. Quando você tira a água do copo, da onde ela sai primeiro? De cima. Então ele vai esvaziando até chegar no fundo, tá certo? Então, claro que existem N técnicas de respiração, mas essa é o que a gente chama de respiração completa, tá? Vai ser a respiração mais benéfica para quem está trabalhando algum transtorno, tá certo? Então, eu inspiro profundamente e solto o ar profundamente. Tia, mas que ritmo que a gente faz isso? No ritmo mais longo, lento e confortável para você. Não adianta nada você fazer uma expiração super longa e lenta e aí quando você vai inspirar, né? Porque você está morrendo sufocado. Não adianta, você não vai conseguir manter esse ritmo, tá certo? Então, lógico que as primeiras 5, 6, 10, 25, 30 e 10 vezes vai ser para você achar o seu ritmo. Então, você tem que achar o ritmo mais longo, lento e confortável para você. Esse ritmo mais longo, lento e confortável, nós vamos chamar de 4 tempos, tá certo? Então, você inspira 1, 2, 3, 4 e solta 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o seu ritmo mais longo e lento. Só você sabe quanto tempo dura esse 4, tá certo? Então, aí nós vamos fazer a primeira respiração, que é importantíssima, tá certo? Para você tratar os teus problemas. Essa respiração, ela é simples. Você vai simplesmente inspirar contando até 4 e aí você solta o ar contando até 8.
tá certo? Então vai rolar um pouco de esforço a mais aí nessa expiração. Por que a expiração mais longa? Porque normalmente tudo que a gente faz no nosso dia a dia, o estresse que a gente vive no nosso dia a dia, ele ativa o nosso sistema simpático, tá? Que é o que solta adrenalina, cortisol, é o que bota o nosso corpo para se movimentar, tá certo? Para resolver os problemas, para enfrentar, é o mecanismo do lutar ou fugir que nós temos, tá? E aí o que acontece? Nós estamos desaprendendo o como relaxar esse sistema simpático e dar vez para o sistema parasimpático, que é o que vai reverter todo esse processo, trazendo para a gente a resposta de relaxamento, tá certo? Então eu tenho que ter ativação, mas eu tenho que ter o relaxamento, ou seja, o equilíbrio entre os dois. Eu fazendo uma expiração mais longa, eu ativo o sistema parasimpático. Como eles não conseguem se ativar ao mesmo tempo, se eu ativo o parasimpático, o simpático desliga. Então, mecanismo de estresse desliga, porque o de relaxamento está ligado, tá certo? Então, é isso que a gente tem que buscar, tá? Então, nós vamos inspirar contando até 4 e solta o ar contando até 8. Tia, mas a minha respiração está muito curtinha, eu não consigo fazer 8 tempos. Se o 4 era o mais longo que eu conseguia confortavelmente, o 8 ficou muito para mim. Tudo bem, começa com 4, não tem desculpa para não fazer, tá? Então inspira contando até 4 e solta contando até 4. Até que você vá trabalhando a sua capacidade respiratória e consiga chegar nesse 8. Uma outra coisa que a gente usa bastante também para conseguir esses resultados é a retenção, tá? Da respiração. Ou eu retenho com ar, ou eu retenho sem ar, tá certo? Mas eu tenho que tomar cuidado com essas retenções, principalmente quem tem problema de pressão alta, tá? Quem tem pressão alta, eu não recomendo fazer a retenção logo nas primeiras vezes, tá certo? Pratica uns 15 dias primeiro, tá certo? Mas 15 dias todo dia, tá? Não é 15 dias e você praticou uma vez só nesses 15 dias, tá? Então pratica uns 15 dias primeiro, sem retenção, e depois você começa, tá certo? Que também não vai ter problema nenhum, é só ensinar o seu corpo aquilo que está acontecendo, tá? Se você começa logo no começo, essa retenção vai te causar uma certa ansiedade, e aí o seu coração vai disparar e vai aumentar a resistência e vai subir um pouquinho sua pressão, tá certo? Então é melhor não fazer isso no começo, só depois que você já estiver acostumado com o exercício, tá? Como que é essa retenção? Então você vai fazer a mesma coisa. Inspira contando até 4 e aí você segura o ar nos pulmões contando até 4. Solta o ar contando até 4 ou até 8 e segura sem ar contando até 4. Então inspira 4, segura 4, solta 8 e segura 4 com os pulmões vazios. E o tempo inteiro consciente do que você está fazendo. A sua respiração é um processo de regeneração do seu corpo e das suas energias. Então esteja consciente disso. Ao inspirar, traga toda a energia do universo para dentro de você, o prana que a gente falou lá na palestra. Então, inspire plenamente, conscientemente esse prana. Segure o ar para que esse prana tenha tempo de se espalhar por todo o seu corpo. Ao soltar o ar, deixe que ele leve embora não só o gás carbônico que já foi produzido, mas que ele leve embora tudo aquilo que você não precisa mais, que você não quer mais. Deixa ele levar embora suas tensões, suas preocupações, suas dores, suas doenças. Deixa ele levar embora. E aí você segura sem ar num momento de descanso total e absoluto. Esse descanso sem ar, né, esse momento onde a gente está sem ar, ele representa a morte dos seus problemas, a morte de velhos hábitos de vida, a morte de antigos padrões, né, para que você possa inspirar o novo, né? As escrituras falam que o presente que a gente ganha por uma boa expiração
é uma excelente inspiração, né? Sempre lembrando que respiração é vida. Então, você respirar conscientemente, plenamente, é você trazer essa vida de volta para o seu corpo, tá certo? Essa é a primeira ferramenta que você tem para começar com essa mudança de hábitos que você está buscando. Uma outra respiração, uma técnica que ajuda bastante a gente, por quê? Porque ela ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais, tá certo? Então, se nós fôssemos completamente equilibrados, nós respiraríamos 2 horas por uma narina e 2 horas pela outra narina. Mas isso não acontece, tá? Então, normalmente a gente está super agitado e a gente acaba respirando mais por uma narina só e a gente precisa equilibrar isso daí, porque equilibrando a respiração, eu equilibro o meu hemisfério que está trabalhando, tá certo? Eu trago esse equilíbrio para eles. Então, essa é a respiração polarizada, tá certo? Então, essa você vai precisar prestar um pouquinho mais de atenção, vai precisar fazer uma ginastiquinha com os dedos aí, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer, pega a sua mão direita, tá certo? E você vai fechar o indicador e o dedo médio. Vai ficar com o mindinho e o anular esticado e o dedão, tá certo? Essa é a posição, tá? Para vocês vai ser mais fácil porque vocês têm o dedo inteiro, eu não tenho mais, eu cortei eles fora, então fica mais difícil para você, vai ser mais fácil de fazer, tá certo? O que você vai fazer? O seu dedão tapa a sua narina direita, tá? Inspira profundamente pela narina esquerda. Fecha as duas. Então você vai usar o seu anular para fechar as duas. Então, dedão e anular fechando os dois, tá? Fechei. E aí você abre o seu polegar e solta o ar. Então, ficou assim: inspira, segura, solta. E aí vai inspirar por esse daqui. Inspira, segura e solta. Então você vai invertendo as narinas que você está respirando, tá? Aqui, ó. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. E segue nessa respiração por alguns minutos, tá? O ideal é que você faça um mínimo de 1 minuto, pelo menos 3 vezes, tá legal? Que isso vai te ajudar bastante. Ah, dá para ficar mais tempo? Não tem contraindicação, tá certo? Você fica o dia inteiro fazendo isso, as pessoas vão achar você meio esquisito, tá certo? Mas, né, que nós somos esquisitos mesmo, então tem que aproveitar isso daí, tá legal? O primeiro asana, né, a primeira postura que você deve fazer todos os dias para te ajudar é o Yoga Mudra, tá certo? O Yoga Mudra, ele vai ser feito de uma forma calma, também usando a sua respiração, tá certo? Então, é muito importante que você mantenha-se centrado na posição. Essa posição vai alongar toda a musculatura posterior do seu corpo, vai massagear os órgãos internos, principalmente o sistema digestivo. Ele vai reequilibrar todo o seu corpo, vai massagear as terminações nervosas que nós temos ao longo da medula, então também vai acalmar o seu sistema nervoso central, vai reequilibrar os chakras que nós temos. Os chakras são pontos de energia, são vórtices de energia que nós temos no nosso corpo, tá? Também a ciência já consegue comprovar a existência desses chakras, tá? E eles controlam o funcionamento das glândulas, dos órgãos no nosso corpo. Esses vórtices de energia são centros de comando, na verdade. E esse exercício ajuda a equilibrar tudo isso daí, tá certo? Então, como que você vai fazer? Você vai se sentar
com a perna esquerda por dentro e a direita por fora, tá certo? E você tá vendo aqui que eu tô em cima de uma esteira de praia, tá? Então, assim, mais uma vez, não tem desculpa, certo? Para não fazer. Pode ser uma esteira de praia, pode ser um tapete, pode ser aquelas passadeiras de cozinha, pode ser uma toalha que seja, tá certo? Mas não tem desculpa para você não praticar, tá? A sua mão direita vai segurar o punho esquerdo, tá? Mas não é assim, não. É segurar, é firme. Lembra da definição de asana? Posição firme e confortável. Só que não é aqui na frente, não. Você vai fazer isso lá atrás das costas, tá certo? Então você vai segurar o seu punho esquerdo lá atrás das costas, tá legal? Então, mão direita segurou o punho esquerdo lá atrás das costas. Então, o que você vai fazer? Endireita, cresce as suas costas, coluna bem retinha. Então, você sentou em cima dos ossinhos do seu quadril e a sua coluna está indo para o alto, abrindo espaço entre as suas vértebras. Então, você cresceu lá no alto. Você vai inspirar nessa posição. E aí você vai soltar o ar, curvando o seu tronco. Lembra que quando a gente solta o ar, o que acontece com o abdômen? Ele volta para dentro. O diafragma subiu, o abdômen volta para dentro. Aqui nesse exercício, a gente vai forçar um pouquinho mais. Então, além do abdômen voltar para a posição normal dele, eu vou chupar o meu abdômen para dentro e para cima, tá certo? Então, eu puxo todo esse conjunto aqui. Vou fazer ao mesmo tempo a contração dos esfíncteres. Então, eu vou contrair a minha uretra, vou contrair o meu ânus, como se eu tivesse apertadíssimo para ir no banheiro fazer xixi, tá? Então, você contrai tudo isso, tudo enquanto você tá soltando o ar lá embaixo, tá certo? Então, inspira, crescendo aqui em cima, solta o ar, curvando lá embaixo, contração dos esfíncteres, segura sem ar. E aí vai subir, inspira novamente subindo e solta o ar relaxando aqui no meio, certo? Vamos colocar um ritmo nisso daí? Então você inspira contando até 4, solta o ar contando até 4, segura lá embaixo sem ar, com tudo contraindo, contando até 8. Inspira contando até 4, solta o ar e relaxa. Certo? Inspira 4, solta 4, segura 8 e solta, inspira 4 e relaxa soltando aqui no meio, tá? Lembrando que quem tem pressão alta, não segure sem ar nas primeiras 15 vezes que você fizer o exercício, tá? Até você tá bem acostumado com ele. Se 8 for muito tempo, segura 4, tá certo? Lembra, né, que tem que ter o confortável aí para você também, tá? Mas existe uma diferença muito grande entre limite e preguiça, tá? Limite, lota 10. Preguiça, tá? Chega de preguiça, você tá mudando de hábitos daqui para frente, né? Então, inspira 4, solta 4, segura 8, inspira 4 e solta relaxando aqui no meio. Quando tá lá embaixo, abdômen, tudo tá contraído, mas os ombros e a cabeça estão bem relaxados aqui, tá? Não fica tensionando, não. Solta bem lá. Você vai fazer isso 6 vezes, tá? Esse conjunto todo. Inspira, solta, segura, sobe e relaxa. Conta 1. Você vai fazer isso 6 vezes, tá legal? Eu vou ensinar agora para vocês um asana que ajuda a gente a controlar também a nossa raiva, nossa agressividade e ao mesmo tempo os opostos dela, baixa autoestima,
a impotência diante das situações e das pessoas, que é um exercício que chama Matsyendrasana, tá? Esse exercício, então, primeiro você vai sentar retinho, tá certo? Então, se você precisar, usa suas mãos, puxa o bumbum para trás, ó, para você sentar bem em cima dos ossinhos do seu quadril. Então, coluna, né, indo para baixo e para cima ao mesmo tempo. Então, eu cresço o meu tronco, abrindo espaço entre as vértebras da coluna. E empurra o seu joelho para baixo para você sentir realmente que o seu corpo está ancorado aqui no chão, tá certo? Você tem que ter uma base firme. Como é que eu vou querer crescer se eu não tenho uma base firme aonde eu vou, tá certo? Então, você vai criar essa base, esticou o seu tronco, vai puxar a sua perna direita pertinho de você. E aí você cresce ainda mais. Então tem que ser uma postura elegante, quase metida assim, tá certo? Então cresce mesmo. Aí você vai puxar o seu pé direito por cima da perna esquerda, tá certo? Cresci, não pode. Ah, cruzou a perna, fez isso aqui. Começa tudo de novo, tá? Lembra da metidez aí, tá? Braço esquerdo vai segurar a sua perna direita. E aí fica a dica para você, tá? Você pode segurar aqui, ó, na sua calça, na sua bermuda, na camiseta, tá? Usa aí o que você tiver para ajudar você a fazer isso daqui, tá? Porque esse braço aqui, que é o seu braço esquerdo, ele que vai fazer força. Então é ele que puxa o seu joelho no peito, tá certo? E ao mesmo tempo, o seu abdômen vai fazer força para empurrar o tronco na coxa. E aí você vai crescer. Olha lá para o alto, cresce e vai girar o seu tronco lá para trás, acompanhando a sua mão com o olhar, tá? Então, voltando, né? A gente tá aqui alinhadíssimo, metidíssimo. Cresce e gira lá para trás. A mão toca o chão, mas eu não trago o meu peso para cá. Eu continuo nesse eixo aqui, tá? E olho lá para trás. Percebe como a sua lombar gira pouco, o meio das costas vai girar bastante e o seu pescoço gira quase total lá para trás, tá? Isso é por causa do desenho das vértebras, que elas são feitas para isso mesmo, tá certo? Mas não tem problema, o importante é você fazer o mais que você consegue confortavelmente. E fica lá na posição, inspirando e soltando o ar. Lembra que a sua respiração tem que ser longa, lenta e confortável. Você vai segurar aqui umas 10 respirações completas e aí você volta aqui para frente, estende as duas pernas lá na frente de novo, puxa a sua perna esquerda e cresce. Tudo de novo. Passa a perna esquerda por cima da perna direita, tudo na metideza. Braço direito segura a coxa esquerda agora. Cresce o seu braço esquerdo e gira o seu tronco lá para trás. A cada expiração, procura crescer mais, abrir mais espaço entre as suas vértebras. E mantenha aqui, ó, sem ir para trás, tá? Não faça isso daqui. Continua retinho aqui. Também vai segurar 10 respirações para esse lado. Volta devagarinho. Estende as duas pernas lá na frente. Apoia o antebraço na coxa. E só relaxa aqui na posição da meia-lua. Respira. Até você sentir que você descansou da posição, tá certo? Então essa posição, além de ajudar, né, a controlar a raiva, a agressividade, né, e outras emoções, também vai melhorar a mobilidade da nossa coluna, porque melhora a flexibilidade entre cada vértebra e da coluna como um todo, tá certo? E vai trabalhar também o fortalecimento do seu tronco, tá legal?
A próxima posição também é uma posição muito importante, tá certo? Ela é uma variação de uma postura que chama Viparita Karani. Então, um dos principais benefícios dessa postura é trabalhar a nossa glândula pineal, que é o nosso centro de controle lá do cérebro, tá? E essa glândula pineal é a que controla o funcionamento de todas as outras, tá certo? Então, só que a gente vai fazer, né, como eu falei, uma variação, que a gente vai fazer de uma forma mais fácil, que qualquer pessoa pode fazer, tá certo? Mesmo quem tem algum tipo de problema no pescoço, na cervical, que tem muita tensão nessa região, pode fazer sem ter problema nenhum, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai pegar uma almofada ou duas, né? No meu caso que eu tô com um travesseiro e uma almofada de sofá, para ficar mais alto, tá certo? Ele tem que ficar mais ou menos um tanto assim, ó, do chão, tá certo? Um palmo e meio mais ou menos do chão, tá legal? Você vai sentar em cima dessas almofadas, certo? E com a ajuda dos braços, você vai deitando lá atrás até que as suas costas encostem no chão. Se você tiver alguma coisa que te incomode no deitar, tira, tá? Solta o cabelo, tira algum colar que seja mais grosso, que fique incomodando aqui. Então, para que você fique confortável, tá legal? Apoie as suas mãos aqui ao lado do corpo, ou sobre a almofada, ou no seu abdômen. E o que você vai fazer? Sobe as duas pernas lá pro alto. Tudo bem, tia, mas a minha perna não fica tão esticada. Tudo bem, pode deixar ela um pouquinho flexionada, tá? Mas lembra que o seu objetivo é tentar esticar o máximo possível. E aí deixa essas pernas caírem na direção da cabeça, tá certo? Mas sem tirar o bumbum de cima da almofada, tá legal? E aí você vai ficar aqui também umas 10 respirações, sempre conectado com a respiração, tá legal? E fica aqui. Ah, cansou? Tá desconfortável? Traz o joelho na direção do peito, abraça aqui um pouquinho, depois volta e descansa aqui. Tá legal? Também é uma posição simples, uma posição fácil. Uma coisa que você tem que prestar atenção, quando você estiver fazendo essa postura, não vire a cabeça para o lado, tá certo? Eu tenho que olhar para a câmera aqui, você não vai ter uma câmera para você olhar. Então, sempre com a cabeça para cima, tá certo? Fica nessa posição, olhando lá para os seus tornozelos. Então, você vai ficar em pé, com os pés paralelos, mais ou menos na largura do quadril ou dos seus ombros, tá certo? O que for mais confortável para você. O importante é que você crie uma base firme, sinta seus dedos bem plantados no chão, tá? Enquanto o topo da coluna vai lá pro alto e cresce, tá? Então, inspira, cresce, grande, vai lá no alto, mas sem engolir o pescoço com os ombros. Estica, como se você estivesse se espreguiçando. E aí a gente vai lá pro lado direito. Solta o braço direito, estica o lado esquerdo. Olha lá para sua mão de baixo. Segura um pouquinho sem ar. Inspira, cresce longe. E a gente vai lá pro lado esquerdo agora. Solta o ar. Olha para sua mão lá de baixo, estica bem o lado direito. Inspira, sobe. E aí você solta o ar lá na frente e relaxa lá embaixo. Segura um pouquinho sem ar. Inspira, cresce, grande. Segura com ar. E aí vai soltar o ar de uma vez. Solta. Inspira, voltou, solta o ar e desce. Vamos ver de lado como é que fica isso? Inspira, cresce, vai lá pro lado direito, solta o ar, segura um pouquinho sem ar, inspira, vai lá pro lado esquerdo. Segura um pouquinho sem ar. Inspira, cresce. Solta o ar. Com a coluna retinha. Vai. E aí solta lá embaixo.
Olha lá pra frente, estica novamente suas costas, vai lá pro alto, abre bem o peito, segura com o ar e aí de uma vez solta, dobrando os joelhos. Inspira, subiu, solta o ar e desce. Presta atenção que na hora de ir pro lado, o importante é o lado que você estica e não o quanto você dobra. Então, afunda bem o pé no chão e estica bem a sua mão lá pro alto, tá certo? Foco aqui, é essa parte do seu corpo que vai segurar todo esse tronco, tá certo? Então você desce, foco aqui, aí você volta, depois vai pro outro lado, mesma coisa. Afunda o pé direito no chão enquanto você estica tudo lá, tá legal? Então presta atenção nesses detalhes para que você faça direitinho. Esse é um asana que beneficia os nossos rins, nossas glândulas suprarrenais, o fígado, ajuda a trazer mais energia para a nossa vida, tá certo? Então é muito importante, um asana muito bom também, tá? Uma parte mais fácil dele, que também ajuda bastante a gente a descansar, principalmente quando você sente que você está com a cabeça muito cheia, com os pensamentos muito agitados, que é você deixar os pés também um pouquinho mais abertos do que a gente estava e simplesmente soltar o seu tronco lá embaixo, relaxa a cabeça, relaxa os ombros, afunda bem os pés lá no chão e segura. Vai respirando normalmente, tá certo? E aí você, quando se sentir à vontade, volta. Que jeito que a gente volta? Opa! Que jeito que a gente volta? Solta os joelhos, apoia as mãos nas coxas e aí vai desenrolando as costas devagarinho, tá? Desce, fica o tempo que for confortável e depois volta devagar, tá certo? Um outro asana que vai te ajudar bastante também é a pose do elefantinho, a dança do elefantinho, tá certo? Segundo o professor Hermógenes. O movimento que você vai fazer é isso aqui. Pés afastados, você vai fazer esse balanço de transferir o peso para um lado e para o outro, tá? Se eu venho para esse lado, eu tenho que levantar o outro calcanhar, deixar ele que dê esse movimento aqui, certo? Porque se eu ficar com ele travado lá, eu não vou conseguir virar. Então traz o peso suave, ó, livre, pra cá. E aí você vai pro outro lado, a mesma coisa, tá certo? E os braços acompanham. Vai fazer esse movimento gostoso. Lembra quando você era criança que você jogava o braço para um lado e para o outro? É a mesma coisa, né? Às vezes a gente precisa voltar a ser criança um pouco, brincar um pouco mais, deixar esse braço para frente, para um lado, bem gostoso, movimentando, tá certo? Um detalhe muito importante desse exercício, olhos abertos, tá certo? Não feche os olhos, procure principalmente quando você está fazendo esse movimento de girar, procura manter os olhos abertos. Pode piscar? Pode, mas procura piscar quando você chegou lá no final do movimento. Pisca aqui, pisca aqui. Enquanto você está girando, mantenha os olhos abertos o mais tempo possível. Por quê? Isso vai provocar uma reorganização do seu sistema nervoso, tá certo? Os elefantes, né? Por que dança do elefantinho? Porque os elefantes, quando eles estão muito agitados, eles fazem esse movimento, né? Eles não giram os bracinhos, mas eles giram as trombas até que toda a manada se acalme, tá certo? Então essa postura, ela tem um efeito de reequilibrar o nosso sistema nervoso central, tá? Para finalizar essa parte dos asanas, né, a gente vai fazer o sopro Rá. O sopro Rá, né, se ainda tem algum sapo que está entalado aqui, é hora de você botar esses sapos para fora, tá certo? Então tudo aquilo que a gente vai engolindo, engolindo, engolindo e que acaba não digerindo, né, eu tô falando de emoções mesmo, e vai ficando tudo entalado aqui, é hora da gente colocar para fora, tá? Então você vai afastar os seus pés, bem fincados mesmo no chão. Vai inspirar lá no alto, cresce, abre o seu peito e vai soltar de uma vez, fazendo assim, ó. Ha! Aí inspira de novo e solta. Ha!
percebe que não é um Rá da garganta. Não é isso aqui, ó. Rá. Não. É Rá. Você não tá falando dos sapos que você engoliu? Então, agora, Rá. Tem que ser um negócio pra fora mesmo, tá certo? Inspira e solta. Rá. Inspira e solta. Tia Mi, senti um pouquinho de dor nas minhas costas fazendo esse movimento. Então vamos trabalhar com o cotovelo, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Inspira e solta. Ha! Inspira e solta. Ha! Como se você estivesse dando uma cotovelada para trás, tá? Também vai ter efeito, se bem que o outro você, por relaxar os braços, em relaxar as costas, acaba sendo mais intensa a coisa, tá certo? Então, solta tudo pela boca, ha! Tá legal? E é hora de você botar os seus sapos pra fora, porque agora a gente vai entrar na parte mais gostosa, que é a parte de automassagem, relaxamento e meditação. Como eu disse na hora da entrevista, a automassagem também é uma prática que ajuda muito a gente. E não é ficar horas fazendo massagem, não. Eu vou ensinar para vocês, é um negócio super simples, são poucos movimentos e você vai fazer 3 repetições de cada um desses movimentos, tá certo? É bem simples e você pode praticar em qualquer lugar, tá legal? Então a primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai pegar a ponta dos seus dedos e esse contato tem que ser firme e gentil ao mesmo tempo, tá? Então você não tá arrumando o seu cabelo, então tem que ter uma pressão, mas também não é arrancar o couro cabeludo, tá certo? Então é uma coisa firme, mas suave ao mesmo tempo, tá? Então você vai pegar a ponta dos seus dedos aqui na raiz do seu cabelo e vai fazer 3 vezes esse movimento de levar os seus dedos até a base da cabeça, lá atrás do pescoço. Esse movimento. 3 vezes só, tá certo? Aí você vem aqui na testa, do meio da testa para baixo. 3 vezes esse movimento. Sobrancelha. 3 vezes esse movimento. Aí a gente vem para os olhos. Não sei se você sabe, mas nossos olhos também têm músculos. Quando o médico fala para você que você está com a vista fraca, são esses músculos que direcionam os nossos olhos que já estão começando a perder a força, tá? E os nossos olhos normalmente ficam muito cansados mesmo. Então vamos trazer um pouquinho aqui, ó. Vamos aquecer as mãos, trazer uma energia aqui para as mãos. E põe nos olhos. Sente esse calorzinho passando para os olhos. Também 3 vezes. Esquenta. Põe lá nos olhos. Esquenta. Põe nos olhos. Daqui já aproveita e traz para frente aqui, ó. Da lateral da mão, traz para frente. Para vocês é fácil, eu tenho quase meio metro de nariz, então demora, né? Mas para vocês vai ser mais rápido. E daí, já vem para baixo. Essa mesma parte da mão já puxa para baixo aqui. Certo? Embaixo dos olhos, vai atrás das orelhas e desce. Embaixo dos olhos, atrás das orelhas e desce. Mais uma vez. 3 vezes. Aí a gente vai fazer uma pinça com os dedos e vai lá nas orelhas. Nossas orelhas, né, tem a correspondência de todos os órgãos do nosso corpo, né? Então seja gentil aí com elas. Ótimo. Ao redor da boca. Aqui, isso. Agora, você vai pegar os seus polegares e vai apoiar embaixo do queixo, tá certo? E vai deslizar eles, esse é o caminho, ó, entre os ossos e a parte molinha, tá? Aqui é o caminho de gânglios importantes do nosso corpo. Então você vai pegar aqui e vai deslizar lá para trás. 3 vezes também. O pescoço vai lá pra trás, 3 vezes. Gente, 3 vezes é o mínimo, tá? Se você sentir, chegou aqui no pescoço,
né, tá precisando dar uma massageadinha, pode ficar mais tempo, pode fazer mais vezes, não tem problema. É que 3 vezes é o mínimo, tá? Só presta atenção que se você ficar um pouco mais na questão do tempo, né? Se você não tem muito tempo e você ficar muito num lugar só, os outros lugares vão ficar deficientes, tá certo? Então, evita isso. Vai lá pro seu ombro direito, nesse espaço aqui, entre o pescoço e o ombro, também dá umas 3 apertadas. Vai lá pro seu ombro. E aí, muito importante, a axila. Também temos gânglios importantes na axila. Então, deixa o braço direito relaxado e faz esse movimento aqui, ó, de puxar para você, certo? 3 vezes também. Vai pro braço. E aí você vai fazer um movimento de rosca no braço, como se você quisesse tirar o músculo do osso. 3 vezes também. Cotovelo, sempre que você estiver na articulação, seja um pouco mais carinhoso, tome um pouco mais de cuidado, né? Sem ser muito bruto. Antebraço também de rosca. Punho. A palma da sua mão. Com o polegar, né? Aí você massageia aqui a palma da mão. O dorso da mão, os dedos, umas 3 vezes cada dedo, puxando mesmo, mas não é para estralar, tá? Se ele estrala sozinho, tudo bem, mas estralar forçado não é saudável. O outro lado, vai lá entre o pescoço e o ombro. Vai pro ombro. Tá vendo como é rápido? Ó, nós já estamos no segundo braço já. Axila. Rosqueia o músculo do braço para fora. Cotovelo. Antebraço. Punho. A palma da mão. Quase que sai a planta da mão. O dorso da mão. Se você quiser colocar uma música suave enquanto está acontecendo essa automassagem, excelente. Os dedos aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas a música clássica ajuda a aumentar o nosso QI. Tá certo? Ajuda a reorganizar o nosso cérebro, tá certo? Então, se você quiser colocar uma música clássica bem gostosa enquanto você faz esse exercício, você, além dos benefícios da automassagem, também está tendo o benefício da musicoterapia. Aí, agora, gente, você vai vir para o peito. No meio do osso do peito aqui, você vai pegar os seus polegares e vai massagear aqui em cima, tá? Bem na direção da onde é o coração mesmo, nós temos uma glândula atrás do coração que chama timo. Essa glândula é onde ficam guardadas as nossas angústias, as nossas mágoas. Então, se você está com algum tipo de transtorno mental, trabalha bastante. Eu sei que vai ser dolorido, tá certo? Mas não deixe de fazer essa parte, pode até ficar um pouquinho mais de tempo aqui, tá? O abdômen, então aqui, ó, você aperta e puxa ele para a lateral, ó. Isso aqui, ó, tá? E aí vai apertar. Aperta aqui. Aqui tá meu umbigo e eu coloquei as mãos ao lado do umbigo, tá? O que eu vou fazer? Eu inspiro, inspirei, diafragma foi para baixo, relaxou. Solta o ar, chupa tudo isso aqui para dentro e aí você vai apertar para dentro. E curva um pouquinho o tronco lá na frente, conta 1, 2, 3 sem ar e volta. Inspira, solta o ar, apertando e curva. 1, 2, 3. Solta mais uma vez, inspira. Soltou. 1, 2, 3. Inspirou. Agora é automassagem e teste de coordenação motora, tá? Leva seu braço esquerdo por cima, o braço direito por baixo.
E você vai fazer esse movimento. Um para cima, um para baixo, tá? Deixa eu mostrar de costas para ficar mais fácil. Então, é isso aqui, ó. 3 vezes também. E aí você troca ao lado. Um para cima e um para baixo. É bom porque além de melhorar o sistema imunológico, ainda trabalha a coordenação motora, tá? Nas costas, né? Aí simples, já puxa aqui para baixo 3 vezes também. Legal. E aí a gente vai para a perna. Então você vai, né? Vamos começar pela perna esquerda. Polegar na virilha e puxa para trás. Também tem um gânglio muito importante aqui, tá? A coxa, massageia aqui sua coxa. O joelho, né? Muito carinho, agradeça os seus joelhos por eles te sustentarem, te levarem tudo onde você precisa. A perna, tornozelo, calcanhar, o dorso do pé, a planta do pé, que também tem correspondência com todos os órgãos. Segura seus dedos um pouco para frente, um pouco para trás. Fecha a mão e dá uma raladinha aqui, ó, no pé. Faz esse movimento aqui, ó, tá? Não precisa ser nessa posição, tá? Pode ser aqui. Eu só fiz para mostrar. É aqui embaixo mesmo. E aí dá umas batidinhas no seu pé, né? Para ativar também a circulação, para relaxar. E aí a gente vai para o outro lado. Então estende a outra perna. Lembra que aqui tudo você tem que estar bem confortável, tá? Então, o dedão puxa pra fora, porque o mesmo glândulo que você tem do outro lado, você tem desse também. A coxa. O joelho. Faz um carinho aí no joelho. A perna. Aqui. O tornozelo. Calcanhar. O dorso do pé. A planta do pé, se sentir que tem algum pontinho que está mais dolorido, fica um pouquinho mais de tempo aí. Os seus dedos para frente e para trás. Fecha a mão, dá uma raspadinha aqui na sola do pé. Umas batidinhas. E é isso. Viu como é fácil? Fazendo isso, você vai ajudar o teu sistema imunológico a subir, a ficar mais forte, a trazer uma sensação de bem-estar, de conforto, que com certeza quando a gente está numa crise é tudo que a gente precisa, né? Então faça isso, é facinho, é rápido, dá para você fazer tranquilo. Uma das técnicas que é muito importante para quem está buscando o equilíbrio físico e mental é o relaxamento, certo? Então, lembra que eu falei lá atrás que 10 minutos de relaxamento pela manhã ajuda você a produzir pelo menos 40% menos de cortisol durante o seu dia, certo? Então, vamos lembrar o como que é esse relaxamento e importantíssimo você ter em mente que relaxar você pode não conseguir ficar largado no chão, né, estirado lá, mas isso não significa que você não está relaxando. Se você é uma pessoa super mega tensa e você é assim, e aí você consegue ficar assim, você já conseguiu relaxar um pouquinho. Então isso já é o relaxar, tá certo? O ficar estirado, largado no chão vai vir, mas é como um processo. Você fazendo um pouquinho todo dia, vai chegar uma hora que você está largado, estirado no chão, tá certo? Então é importante que você realmente pratique isso. A primeira coisa é a posição que a gente vai trabalhar, certo? Então você vai deitar no chão, com o corpo todo apoiado. Mais uma vez, tire qualquer coisa que estiver te incomodando, certo? Se você precisar muito, coloque uma almofada embaixo da cabeça. Mas não vai colocar uma almofada muito alta, senão ela vai ficar forçando o seu pescoço para cima e isso não é legal, tá certo? Se você conseguir ficar sem nada, melhor ainda, tá? Tia, quando eu fico com as pernas esticadas assim no chão deitado, eu fico com dor nas costas. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar almofadas
e vai colocar embaixo dos seus joelhos e vai ficar nessa posição aqui, tá certo? Que aí vai ser bem gostoso, você vai conseguir soltar bem o seu corpo, tá? Muito importante, sinta os pontos de contato do seu corpo no chão e procure soltar o seu peso em cada um deles. Soltou? Relaxa os seus pés. Feche os seus olhos para que você possa sentir melhor, visualizar internamente o seu corpo. Destrava os seus tornozelos. Relaxa as suas pernas. Destrave os seus joelhos. E relaxa as suas coxas. Solta o seu quadril, relaxando os seus glúteos, a sua pelve. Sinta todo o seu corpo relaxado da cintura para baixo. Deixe seu abdômen livre para subir e descer enquanto você respira. Abra bem o peito, deixando os músculos escorrerem em direção ao chão. Solte bem as costas, deixando seus músculos pendurados nos ossos. Relaxe seus ombros, braços, mãos. Solte seu pescoço. Destrave seu maxilar. Deixe a língua solta na boca. Relaxe seu rosto, seus olhos, sua cabeça. Inspire, trazendo para dentro de você toda a energia do universo. E ao soltar o ar, relaxe ainda mais o seu corpo. Inspire amor, alegria, paz. Solte o ar e relaxe. Inspire saúde, equilíbrio, tranquilidade. Solte o ar e relaxe. E assim, a cada respiração, você vai se enchendo de coisas boas e novas. E ao soltar o ar, vai se entregando mais e mais a essa sensação de bem-estar e de paz com você mesmo. Vamos falar então sobre a última técnica importantíssima pra gente, que é a meditação, né? Então lembra que eu já falei pra vocês para desmistificarem essa coisa da meditação, tá certo? Meditar é simplesmente você conseguir perceber os teus pensamentos, num próximo momento pausar os teus pensamentos, mas significa você não ficar correndo atrás dos seus pensamentos, tá certo? De uma forma ou de outra, não correr atrás dos seus pensamentos. Isso é meditar, tá certo? Muito importante para meditação é a posição que a gente vai ficar para meditar. Então você tem que estar confortável. Então, se você precisar, sente dor nos joelhos, não consegue sentar no chão, tem dor nas costas, usa uma cadeira, algo que você consiga ter uma boa base. O importante é a gente conseguir ficar com a coluna reta, certo? Então, se você vai fazer sentado numa cadeira, no chão, com a almofada, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho,
Não importa, o importante é que você esteja confortável, para que aí sim você consiga colocar o foco na sua mente, nos seus pensamentos. Uma outra forma da gente meditar, que é a mais comum, é sentado no chão, certo? Mas muita gente tem dificuldade por causa que não tem essa flexibilidade no quadril, as pernas não descem, fica incomodando. Então o que que você pode fazer? Lembra da nossa almofada que nós estamos usando desde o começo da aula? Você vai usar a almofada também. Senta em cima dela, tá certo? Então ela vai levantar um pouco o seu quadril, vai ajudar nesse processo de descer as pernas para o chão e você vai ficar mais confortável. Ainda não está confortável? Põe mais a almofada embaixo do seu joelho, tá certo? Até que você sinta que o seu corpo está ficando mais solto, está ficando mais relaxado e aí você não precise mais desses acessórios todos, tá? Mas enquanto for necessário, use-os. Inclusive você pode fazer tudo isso, almofada, travesseiro e não sei o quê, e encostar numa parede, porque não adianta, você não quer meditar sobre o desconforto nas suas costas, tá certo? Não é esse o objetivo, então você tem que estar confortável. A posição ideal é você cruzar sua perna esquerda por dentro e a direita por fora, certo? Cruza, entrelaça os seus dedos e cruza os seus polegares, tá certo? Por que isso? Eu fechando as minhas pernas dessa forma e fechando os meus dedos também dessa forma, eu fecho todas as saídas de energia. Eu faço com que toda a minha energia fique dentro do meu corpo para que eu possa usar isso para minha concentração, para minha meditação, tá certo? Tá certo, docinho? Então, a gente vai se posicionar com a coluna o mais ereta possível, o topo da cabeça lá no alto desse conjunto, os ombros relaxados, sem tensão, por isso que é importante, se precisar, encosta na parede, tá certo? E fecha os seus olhos. Por alguns instantes, coloque o foco no seu corpo físico. Sua base está firme? Você está confortável? Se ainda não estiver, faça os ajustes necessários para que você fique confortável. Cresça o seu tronco. Observe a sua respiração, sem interferir agora, tá? Não tente respirar fundo, não modifique o ritmo, apenas observe a sua respiração. Então, coloque o foco do seu olhar na região entre as sobrancelhas, certo? Você está de olhos fechados, mas ainda assim você coloca o foco do seu olhar nessa região. Esse é o nosso sexto chakra ou terceiro olho, que nos ajuda a enxergar as coisas além do que os nossos olhos estão vendo, além do que os nossos sentidos estão captando, tá certo? Para a gente realmente tentar enxergar as coisas como elas são. Observe os seus pensamentos. Lembra da tela mental? Então agora é o seu eu observador, o seu eu maior, a sua consciência que observa os seus pensamentos, sem julgar nenhum deles, sem correr atrás de nenhum deles. Agora não existem pensamentos bons ou pensamentos ruins, existem apenas pensamentos. Então visualize um feixe de luz dourada, claro e brilhante, lindo, entrando pelo topo da sua cabeça e se espalhando por todo o seu corpo. Se outros pensamentos vierem, e com certeza eles virão, não se preocupe, apenas volte a se concentrar nessa luz dourada que entra pela sua cabeça.
para ajudar a controlar esse macaquinho que não para de pular para lá e para cá, que nós chamamos de mente. Na hora que você soltar o ar, nós vamos acrescentar uma outra técnica, que é o mantra. Mantra significa palavra de libertação. Então você vai se libertar da sua mente que fica pulando para lá e para cá. E é um mantra muito simples, é um mantra que tem um poder de cura imenso, pois ele vai trabalhar essa vibração sonora dentro da amígdala do nosso cérebro, que onde estão guardadas emoções antigas que talvez nem você saiba codificar, porque estão numa área da nossa mente que é antes de desenvolvermos o nosso consciente. E esse mantra tem o poder de dissolver essas vibrações ainda dentro da amígdala. Então você vai inspirar profundamente e quando você soltar o ar, você vai entoar até que acabe o seu ar. Aí você inspira e novamente ao soltar o ar, vocaliza e deixa essa vibração sonora circulando pelo seu corpo, pelo seu sistema nervoso, com a certeza de que isso está curando o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e te aproximando daquilo que você é verdadeiramente. E após o tempo que você estipulou para sua meditação, você vai trazendo de volta a sua consciência para o seu corpo físico, mantendo a coluna reta, traz o seu queixo lá no peito. Solta um pouquinho mais o seu tronco para relaxar as costas. Vai voltando devagarinho. Sinta-se pleno, pleno por ter trabalhado tudo isso, pleno por ter dedicado esse tempo a você. Sinta-se em paz com você mesmo. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que tudo ao seu redor esteja conturbado, por mais que até a sua própria prática ainda não tenha sido eficiente como você gostaria, mas sinta-se em paz, porque você está trilhando esse caminho, você está tentando, e isso é o mais importante. Então inspira, cresce, grande, vai longe onde estão todas as suas possibilidades. Solta o ar lá embaixo. Inspira, leva seu coração lá para o alto, expandindo a sua alma. E solta o ar lá embaixo, num momento de recolhimento tão importante para entendermos todas essas lições. E aí inspira, trazendo toda a energia da terra, leva lá para o céu, junta tudo isso de bom, traz para o seu coração, guarda tudo isso de bom para você. Inspira, buscando tudo que existe de mais puro, belo e profundo dentro de si, e soltando o ar, reverencia tudo isso que também está no outro. Namastê.